Como dizer sim a todo mundo o tempo todo nos desrespeita. Bom, quando estamos nesse estado, ficamos muito hipervigilantes. Ficamos muito hipervigilantes com o que as pessoas pensam de mim. Elas gostam de mim? Estão satisfeitas comigo? Quando fazemos isso constantemente, em todos os nossos relacionamentos, o tempo todo, perdemos a conexão com o nosso mundo interno. Porque para ficarmos tão sintonizados com o que está acontecendo aqui fora, temos de perder a conexão com nossas próprias preferências, vontades e necessidades. E isso não quer dizer que, ao curar isso, vamos focar só em nós mesmos, ou ficar, sabe, autocentrados o tempo todo e negligenciar nossos relacionamentos. Não. Na verdade, é justamente o oposto. É estar conectado ao que acontece aqui dentro ao mesmo tempo em que se vive no mundo e em relação com as outras pessoas. Então, o preço de agradar todo mundo o tempo todo é que, bem, várias coisas. Sentimos que não sabemos quem somos. Sentimos ressentimento nos relacionamentos. Sentimos que damos tudo para todo mundo e ninguém nos devolve nada. Mas isso pode ser um pouco injusto, porque, bem, as pessoas podem não saber do que você precisa se você não expressa isso. Mas o importante é saber que essa forma de ser, para muitos de nós, é um mecanismo de segurança. Estamos tentando nos sentir seguros. Estamos tentando nos sentir amados. E às vezes precisamos fazer isso. E quando fazemos isso o tempo todo, é aí que se torna totalmente exaustivo e nada sustentável. Qual é a solução para superar a necessidade de agradar os outros? Para que você possa realmente se sentir seguro dentro do seu corpo, em vez de olhar para fora e criar uma falsa segurança. Sim. Não acho que seja uma solução só. É muita coisa. Eu diria que a peça central é aumentar sua tolerância ao desconforto. A maioria das pessoas não tem isso. Eu não tive isso por muito tempo. É tão difícil. É mais a parte emocional. Eu conseguia lidar com desconforto Sim. físico. Sim, sim. Eu conseguia treinar, malhar e me exaurir fisicamente. Mas me faltava a coragem emocional de olhar para alguém ou simplesmente dizer não e ver essa pessoa ficar chateada comigo. Eu simplesmente não sabia lidar com isso. É tão difícil. Sim. Levou anos treinando essa habilidade emocional. Ainda não é agradável, mas é algo com que eu consigo lidar. Certo, não é divertido. Sim, mas... Sim. Sabe, entrar numa ligação com alguém que queria fazer um projeto comigo e estava realmente insistindo para eu fazer aquilo, e eu simplesmente dizer, não, eu não vou fazer isso. E a pessoa responder, vamos lá, achei que fôssemos amigos. E eu dizer, você não fala comigo há 5 anos, não somos amigos. Tipo, literalmente dizer, não somos amigos. E tudo bem. E isso não quer dizer que eu tenha algo contra você. Eu quero que você tenha sucesso, que prospere e dê certo. Mas não precisamos ser amigos de fachada, certo? Não precisamos fingir. Só porque saímos juntos há 10 anos, não significa que eu sou o seu melhor amigo. Só porque moramos na mesma cidade, não significa que precisamos ser amigos. Exatamente. Sim. E eu me lembro de quando tive essa conversa com essa pessoa e disse, não somos amigos. Acho que nunca tinha dito isso na vida. Sim, sim. E foi um pouco assustador dizer isso. Eu pensei, é preciso coragem para estar no desconforto e para desenvolver essas ferramentas emocionais. Não é fácil se você nunca desenvolveu isso. A não ser que você tivesse algumas tendências narcisistas quando criança e simplesmente dissesse não o tempo todo. Aí talvez seja mais fácil para você. Mas para mim, não foi fácil. Sim, sim. Bem, e especialmente se você cresceu numa casa em que vivia em alerta máximo grande parte do tempo. Sim. Se andava pisando em ovos com seus cuidadores. Se os seus cuidadores eram muito imprevisíveis ou críticos. Na verdade, aprendemos que não é seguro para mim dizer não. Não tenho permissão para ter necessidades. Preciso garantir que todo mundo esteja feliz. E não importa se eu não estou feliz. Então isso é um mecanismo de segurança aprendido muito cedo e levado para a vida adulta. Por quê? Porque funcionou. Isso nos deu segurança. E isso fica gravado no sistema nervoso. Você não muda isso da noite para o dia. É preciso desaprender, aprender de novo e passar por uma jornada de cura. É prática. É muita prática. Muita prática. Porque aquela versão mais jovem que aprendeu que as pessoas precisam gostar de mim para eu estar seguro, Sim. Essa parte ainda está em você, congelada no tempo. Isso é trauma. É isso que acontece durante o trauma. Então, quando alguma situação na vida adulta te faz lembrar daqueles momentos iniciais, essa parte aparece e pensa, eu sei o que fazer aqui. Vou mudar o que estou dizendo. Vou dizer sim, mesmo querendo dizer não. Vou dizer, não, sem problema, mesmo estando muito ressentido. Sim. Então isso é muito uma busca por segurança e é compreensível. Se alguém que está ouvindo ou assistindo
percebe que tem essa tendência de agradar os outros ou de apaziguamento, em que o sistema nervoso não tem coragem de dizer o que realmente quer dizer para as pessoas, sejam elas próximas ou só relativamente próximas. Como essa pessoa pode começar um processo de se libertar desse trauma de agradar os outros, congelado no tempo no seu sistema nervoso, e começar a desenvolver a capacidade de se libertar? Porque essa é uma parte congelada, como você mencionou. O que isso significa é que está acontecendo de forma inconsciente, então, na maior parte do tempo, nem percebemos que estamos fazendo isso. Isso quer dizer que, para quebrarmos esse padrão, precisamos trazê-lo do inconsciente para o consciente. Tudo isso significa fazer uma pausa. Pare, desacelere, perceba isso. Perceba o que você está fazendo. E pode ser que naquele momento você ainda esteja agradando os outros. Você ainda esteja recorrendo ao seu padrão habitual. Mas a diferença é que você está pausando e se tornando consciente disso, de um jeito que antes não acontecia. Não podemos curar nada até nos tornarmos conscientes disso. Então também é importante ter perdão consigo. Isso não é uma prática de perfeição. Até porque muitas vezes quem agrada os outros é perfeccionista. E perfeccionistas agradam os outros porque isso... Encontramos segurança e controle em, sermos essa versão perfeita e cuidadosamente montada de nós mesmos. E esse perfeccionismo pode contaminar o nosso processo de cura. Por que eu ainda não resolvi isso? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Eu fiz terapia. Por que isso não funcionou? E não se trata de consertar. É uma prática diária, momento a momento, de apenas notar o que está acontecendo, desacelerar, pausar e olhar para isso com curiosidade. Sim. Leva tempo. É sutil, não é? Leva tempo. Acho que desenvolver um novo sistema nervoso exige tempo de integração diária das práticas e lições de cura. É uma integração dia após dia em que, como você disse, acontece um estímulo e você precisa pausar e não voltar para a reação inconsciente automática do sistema nervoso. E dizer, tá, no que eu estava pensando hoje de manhã, na minha oração, na minha meditação, ou na minha reflexão sobre como eu quero me apresentar hoje. E como posso responder de forma diferente, com um pouco de coragem, hoje, entende? E fazendo Sim, isso dia sim. após dia, com o tempo você começa a desenvolver um novo sistema nervoso. Sim, e isso é muito sutil. E acho que às vezes nem percebemos o quanto mudamos até olharmos para trás, para anos antes. E acho que o mais fortalecedor de saber é sim, que, sim. quando o cérebro está preocupado com o futuro ou com o passado, eles estão bravos comigo? Eu fiz alguma coisa errada? A respiração está sempre aqui. Então ela é sempre o nosso portal de volta para o real. Se os nossos corpos estão presos no trauma, ao estarmos com a respiração, estamos dizendo aos nossos corpos, não estamos lá. Estamos aqui agora, e isso é muito acessível. Podemos fazer isso a qualquer momento. Uma vez ouvi alguém dizer, uma pessoa mais jovem, na faixa dos 20 anos, que toda vez que sai de um ambiente com outras pessoas, fica sempre se perguntando o que todo mundo achou dela. Sim, O que está acontecendo quando ficamos sempre preocupados com a percepção que os outros têm de nós depois que saímos de um ambiente? bom, acho que na maior parte do tempo é mesmo depois que saímos. E acho que isso é o mais interessante, de certa forma, o que exploro no meu livro, é no depois, porque é quando já não estamos mais no controle. A interação já aconteceu, a piada já foi dita, nós nos mostramos da forma como nos mostramos. Mas, quando saímos da festa ou do evento de trabalho, já não conseguimos controlar como estamos sendo percebidos. E isso parece muito assustador para alguém que encontrou segurança em ser querido. Porque como eu vou saber se eles gostam de mim? Como vou saber o que estão pensando de mim? Estão falando de mim para o parceiro deles agora? Eu não sei, e isso assusta muito. Esse é o grande trabalho, abrir mão do controle, porque não podemos controlar como estamos sendo percebidos. Podemos controlar o que dizemos, como dizemos e como tratamos as pessoas. Mas a forma como somos percebidos realmente não é da nossa conta. E isso é difícil. Então, como alguém pode criar verdadeira realização, paz e harmonia na vida, sabendo que não pode controlar o que os outros vão pensar dela depois de uma interação? Acho que é aceitar que nem sempre vai parecer pacífico e harmonioso. Tá. Sim, sim. No sentido de que, às vezes, as pessoas vão ficar bravas com a gente. Às vezes, as pessoas não vão gostar da gente. E vamos, claro, separar isso do fato de que continuamos sendo pessoas gentis. E quando fazemos algo errado, continuamos assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. Sim. Mas quando você está sendo você,
e está sendo a pessoa de quem se orgulha. E alguém te entende mal ou te percebe de forma equivocada. Ser mal compreendido ou mal percebido é a coisa mais assustadora para quem agrada os outros. A prática deixa de ser como posso controlar como estou sendo percebido e passa a ser como posso atravessar o desconforto de estar sendo percebido. Porque estamos sempre sendo percebidos. O desconforto de como estamos sendo vistos é o desconhecido. Talvez gostem de mim, talvez não. Eu não posso consertar isso. E aí entra aquela parte que quer agradar os outros. Tá, da próxima vez que eu os vir, vou corrigir a percepção que eles têm de mim. Isso é só a parte que quer agradar, tentando encontrar segurança em fazer mais e ser querida. E a prática é justamente se render a isso. Em vez de ficar pensando, analisando demais, ruminando e se criticando pelo que fez ou deixou de fazer, o que alguém pode fazer no dia a dia para se mostrar por inteiro e não se preocupar com o que todo mundo pensa dela? Acho que é olhar para dentro e perguntar: isso foi verdadeiro para mim? Porque, como eu dizia antes, a gente perde totalmente a conexão com o que sente e com o que pensa. Sim, sim. Muitos de nós nem sequer têm clareza do que é realmente nosso. Como é, afinal, me sentir sendo eu? Eu falo disso no meu livro. Dei um exemplo bobo, mas traduz bem essa sensação. Eu me formei na faculdade e estava olhando toalhas na loja e pensei: eu nem sei qual é a minha cor favorita. Eu sou só uma mistura da personalidade de todo mundo? Eu existo? Quem eu sou quando ninguém está me percebendo e eu não estou tentando ser querida? Então acho que é realmente tirar esse momento para olhar para dentro. E esse simples processo de olhar para dentro já é a cura. Porque estamos quebrando o padrão de olhar sempre para fora, sabe? Interessante. Quando alguém vive agradando os outros, isso tem mais a ver com falta de confiança, falta de autoestima ou falta de entender quem essa pessoa realmente é? Acho que tudo isso são efeitos colaterais de um comportamento mais profundo, que é não se sentir seguro. Então, quando passamos o tempo todo buscando segurança em agradar os outros, porque foi isso que aprendemos a fazer, e aliás, a maioria das pessoas que agradam os outros primeiro aprendeu a agradar os pais. E esse costuma ser o comportamento aprendido. E aí eu acho que não nos conhecermos, termos pouca confiança e que temos baixa autoestima é o resultado de fazer isso por tanto tempo. E isso faz todo o sentido, em vez de essas coisas serem a raiz. A raiz é outra. É isso que penso. Sou pai de primeira viagem. Gêmeas de 6 Parabéns. meses. Obrigado. Como posso abordar a paternidade para criar meninas conscientes, saudáveis? Sabe, mulheres jovens que se tornem a melhor versão de si mesmas, mas que também sejam capazes, talentosas, orientadas por habilidades e emocionalmente inteligentes, sem viver para agradar o pai ou a mãe, sem se tornarem Sim. pessoas que agradam os outros, mas que também sejam seres humanos respeitáveis e se comportem de maneiras que elevem a sociedade, sem machucar as pessoas. Bom, acho que antes de tudo, você já sabe mais sobre isso do que eu, simplesmente por já ser pai. E também, só pelo fato de você fazer essa pergunta, já está sendo um pai amoroso e cuidadoso, porque isso te preocupa. Com certeza. Mas eu diria que a habilidade mais importante na parentalidade e em qualquer relação é a reparação. Ser capaz de errar e voltar àquele momento para dizer: meu amor, me desculpa, eu errei, eu gritei com você, isso foi comigo, a culpa não foi sua. E se você quiser falar mais sobre isso, eu estou aqui. Mas eu só quero que você saiba que eu te amo. Eu estou aqui. O que acaba acontecendo é que para muitos de nós, para mim completamente, o conflito era algo muito grande, muito volátil. E eu ia para o meu quarto, processava tudo sozinha. E uma hora depois, já era seguro descer de novo e meu pai dizia: então, o que você quer no jantar? Simplesmente varrendo tudo para debaixo do tapete. Nunca abordava isso. Sério? Mas de Não jeito havia nenhum. reparação? Ah, nunca, nunca, nunca. Ele nunca pedia desculpas? Nem fazia parte do vocabulário. Nossa, Mas isso gera um efeito. Quando isso acontece uma vez, provavelmente vai ficar tudo bem. Mas quando isso acontece de novo e de novo, toda semana. isso é algo chamado trauma complexo, que são esses micromomentos de não se sentir seguro, de não se sentir amado, dia após dia. O que acaba acontecendo com a criança é que ela tenta dar sentido a isso pensando sozinha, no quarto, isolada, seja como for. Tá,
Eu fiz alguma coisa errada porque ele ficou bravo, então eu devo ter feito alguma coisa errada. E isso evolui com o tempo de eu fiz algo errado para eu sou errada. E aí surge essa sensação de eu sou uma pessoa ruim. Talvez eu seja uma pessoa ruim. Talvez eu seja secretamente uma pessoa ruim. Talvez eu esteja manipulando todo mundo na minha vida para me amar. E eu vejo muito isso no meu consultório. É um sentimento muito secreto. E a reparação atravessa isso direto. Não estamos dizendo que pais nunca vão errar, nunca vão gritar ou nunca vão se desregular. Pais não precisam ser perfeitos. Por favor, não tentem ser perfeitos. Mas ter a coragem e a humildade, eu acho, de Dizer, eu errei, ou isso não é sobre você. eu errei. Sim, Eu sou humana e sinto muito. Isso é profundamente curativo para uma criança. Então eu diria isso. a reparação é a chave. Então você diria que há uma ligação entre pessoas que viveram algum tipo de trauma e depois se tornarem pessoas que agradam os outros? Sim, demais. Demais. Especificamente, o que estou falando aqui é desse trauma complexo, em que se você cresceu, e eu escrevo sobre isso, crescer era como prender a respiração. Como se a casa prendesse a respiração. Eu aprendi a ler o humor do meu pai pelo som dos passos dele na escada. Às vezes parecia um terremoto. Eu conheço essa Com sensação. certeza. Ou até a cadência da respiração dele. Eu conseguia saber em que humor ele estava. E crescer numa casa em que você vivia em alerta máximo, em tensão grande parte do tempo, acho que é um cenário muito comum em que agradar os outros aparece. Porque aprendemos. Tá, o que eu posso fazer? Posso ser boazinha. Posso ser perfeita. E isso às vezes funciona. E para uma criança é muito poderoso focar na única coisa que ela pode fazer. Dito isso, eu compartilho muitos cenários e exemplos diferentes de lares que alimentam essa necessidade de agradar. E há várias formas de isso aparecer nas pessoas. Mas também não é só em casa. Agradar os outros também é um mecanismo de adaptação muito forte ao bullying. É um mecanismo de adaptação para viver em sociedade, seja pela sua raça, sexo, sexualidade, deficiência, neurodivergência. Aprender a ser um camaleão e se moldar para se sentir seguro é uma estratégia de segurança brilhante, e isso pode se manifestar de muitas formas. Se você analisa a matemática da teoria evolutiva com muito cuidado, ela diz exatamente o oposto. Ela basicamente diz que a probabilidade de qualquer organismo já ter sido moldado para ver qualquer aspecto da realidade como ela é, de fato, é zero.